Aê! Estamos ao vivo novamente aqui nesse programa onde só vem cinéfilos. Só cinéfilo entra aqui, é o que eu sempre falo. Estamos ao vivo para todo o Brasil, agora na nossa plataforma novamente. Mandar um beijo, um abraço para o meu amigo Rafael Oliveira, o diretor deste programa. Já se recuperou, graças a Deus, da doença que ele estava. Rafa, um beijo para você, obrigado por estar presente com a gente. Hoje vou receber, pessoal, aqui um cara... Esse cara é sinistrão, hein? Esse deve saber muita história. Vamos ver aí se ele vai contar todas essas histórias pra gente. Vai ser um papo super bacana. Eu espero que vocês mandem mensagem pra gente. Mandem mensagem, perguntas. A gente vai estar sempre tentando responder aqui ao longo do programa. João, eu tenho um textinho que eu sempre faço para os convidados, tá? Então vou fazer o seu textinho aqui e aí a gente começa. Eu sempre me baseio se a pessoa participou do E aí, querido cinéfilo, aquele projeto bem bacana de perguntas e respostas, como o João participou. Ele foi o convidado número 9, nós já estamos no 412. Maravilha, maravilha. Uau. Então vamos nos basear aqui nesse textinho para poder dar início à nossa jornada. Já mandar um abraço aí pro Alisson Oliveira, crítico de cinema da CineWeb, já tá aí. Beijo, Ali! O rei de São Bernardo, não de São Bernardo do Campo, mas do filme São Bernardo, um clássico do cinema nacional que poucas pessoas viram, mas está disponível no Globoplay, pessoal, não se esqueçam disso, hein? Vamos começar então. Nosso entrevistado de hoje é sócio da Mixer Filmes, e com 41 leões conquistados no Festival Internacional de Publicidade de Cannes. Haja zoológico, hein? É muito prêmio. João Daniel Tikomirov tornou-se referência na produção publicitária. O cinema sempre foi uma paixão dessa mente criativa do audiovisual. Debutou como cineasta no Besouro, no ano de 2009. Depois dirigiu mais 2 filmes, o Didi e o Segredo dos Anjos e o Saltimbancos Trapalhões rumo a Hollywood. Nós vamos falar sobre alguns desses filmes aqui. E como a internet é tão boa para encontrarmos almas cinéfilas que talvez nunca encontraríamos na realidade, no presencial, João sempre está lá pelo Facebook comentando sobre a sétima arte. E eu tenho a honra de tê-lo como amigo por lá, sempre com ótimas dicas e bate-papos, argumentações sobre esse mundo maravilhoso que amamos. João, muito obrigado, cara, por participar. Muito boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, Rafael. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com você. Eu sempre acompanhava teus comentários, essa sua paixão pelo nosso cinema, e isso, sem dúvida alguma, me colocou muito próximo de você, e a gente ficou nessa comunicação muito legal para falar da arte que nós tanto amamos, né? Com certeza, João, com certeza. Vamos falar aqui sobre várias coisas. Tem alguns assuntos polêmicos, mas você é uma pessoa experiente, vai saber responder assim, ó. Vai ser show de bola. Pessoal, mandem perguntas pra gente. Nós vamos começar agora o nosso trajeto cinéfilo. Seguinte, João, a primeira pergunta é uma pergunta que eu sempre faço. É quase uma pergunta default aqui, padrão do programa. Hoje tem muitos estudantes de cinema que acompanham a gente ao vivo, ou depois esse vídeo fica circulando pela internet. E é sempre legal saber as origens, né? Da onde surgiu o João, publicitário, audiovisual, cineasta, todas essas lacunas audiovisuais que você preenche, né?
e tudo mais. Então eu queria saber de você o seguinte, como é que você iniciou a sua carreira profissional? Você fez PUC, né? Você fez PUC, fez UF também. Pelo menos eu li isso no LinkedIn. Te achei lá no LinkedIn, eu vi. Fiz PUC, Universidade Federal Aí, Fluminense. Também fiz eu curso de cinema no IMAN. Show, eu queria saber então isso, e também queria saber o seguinte, como é que foi o seu início, né? O início do João lá nos tempos de faculdade, nos tempos de estudo, né? Descobrindo ainda o que ia fazer da vida. Conta pra gente seu início da sua trajetória até você chegar como CEO, chefão, sinistrão da Mixer. Chefão, não. Mas, na verdade, quer dizer, minha vida, eu quase nasci numa sala de projeção, né? Meu pai foi diretor-geral da Universal Pictures durante 33 anos, e eu, com 6 anos de idade, eu ia na sala de projeção no Rio de Janeiro, na Senador Dantas, onde era a Universal, e eu sou carioca e moro em São Paulo, eu sou praticamente paulista, mas e aí lá eu fiquei, por coincidência, foi a época que o Alfred Hitchcock tinha fechado o contrato com a Universal, né? E fazendo os seus 7 últimos filmes. E eu tive o orgulho de poder assistir criancinha vendo o filme em primeira mão, sem legendas ainda, mesmo com 6 anos de idade, eu assisti Os Pássaros. Então, na sala de projeção. E aí, enfim, eu fiquei amigo, né, do projecionista lá da Universal, na Senador Dantas, e toda vez que chegava um filme novo, não era só do Hitchcock, mas de outros cineastas, ele me avisava, ligava lá para minha casa, não existia celular, né? E aí eu pegava um ônibus e ia lá para assistir era lotação na época, não era ônibus. Aí eu ia lá assistir o filme que tinha sido lançado. Então, minha paixão pelo cinema veio praticamente desde que eu nasci. E aí, muito jovem, com 18 anos, eu comecei a ser assistente de direção de longa-metragem. Eu fui assistente de direção de 2 longas, né? O Anjos e Demônios, do Carlos Hugo Christensen, que eu fui segundo assistente, e Possuída por Mil Demônios, do Carlos Frederico, que foi um filme underground. Foi legal porque o Anjos e Demônios era uma super produção brasileira, incrível, impressionante a produção que era, foram 3 meses de filmagem, uma loucura. E eu peguei, no início, até apareço no filme como figurante, só para você ter uma ideia, bem jovem, assim, legal, tem um close legal. Meu, apesar de ser... E aí depois, e nesse mesmo filme, eu virei segundo assistente, porque o assistente de direção segundo brigou com o Christensen, e ele acabou me chamando para assumir o lugar dele lá no final. E eu acompanhei todo o processo de montagem, tudo isso. Eu acabei ficando muito próximo à montagem, eu virei montador, e também diretor de fotografia, e dirigi 8 curta-metragens, fui premiado, inclusive meu primeiro curta chamado Rugas, ganhou o Festival JB, ele teve uma menção honrosa muito importante lá. E meus mestres do Rio de Janeiro, nessa época, eram o Cacá Diegues, Arnaldo Jabor, toda essa turma, são meus amigos, Cacá e meus amigos até hoje, quase padrinho, irmão. E aí eu fui, e Joaquim Pedro de Andrade também. Joaquim Pedro de Andrade, inclusive, teve muitas vezes, eu bem garoto começando, e todos eles me dando força, como esse moleque aí vai ser cineasta, vai ser um bom cineasta, e dando força para mim. Então, o meu primeiro foi Rugas, depois eu fiz outros documentários e curtas, Máquina das Maravilhas e vários outros. E aí, quando eu fiz um filme no cinema, eu fiz um longa, que nunca completou, junto com a Frane Vital, que era um cineasta também, que tinha saído do que eu conheci ele com o Christensen. E aí fizemos um longa juntos, muito, obviamente, sem grana nenhuma, sem nada, era tudo... Se eu contar como foi feito, não dá nem para contar, de tão absurdo que foi. Mas era com a paixão de fazer. No final, acabou se afastando, eu acabei continuando com o filme, eu fiz a montagem junto com o ex-assistente, o primeiro assistente do Christensen, o Francisco Marques, e aí foi minha experiência. Aí o dinheiro acabou, porque eu tinha pego dinheiro emprestado de amigos, de família, de tudo mais, para poder rodar o filme. Eu rodei tudo, montei o filme inteiro, só que aí não tinha mais grana para continuar, para sonorizar, finalizar, nada disso. Aí um amigo falou, pô, faz publicidade que você vai ganhar uma grana e completa seu filme. Eu falei, não, publicidade eu jamais vou fazer e tal. E acabei, no final, sendo seduzido para entrar nesse meio da publicidade. Comecei a fazer, quer dizer, eu entrei cara e coragem, me vendendo, eu sou um diretor, mas
você tem história? Não, não tenho ainda, mas eu faço muito melhor do que esses caras aí que estão fazendo esse negócio aí que eu vejo no ar. Muito pretensioso. E aí, enfim, aí acabei conseguindo, alguns acabaram acreditando, o primeiro e o segundo. Eu fiz os 2 primeiros comerciais, aí acabou o pessoal achando que tinha alguma coisa boa nesses comerciais, tinha algum talento nisso, e foi no boca a boca, foi muito rápida a minha ascensão na publicidade. Eu comecei realmente a dirigir vários comerciais, ganhei prêmio já com 23 anos de idade, o primeiro prêmio do Festival Brasileiro, já ganhei o Leão com 27 anos, aí foi em Cannes, e aí foi muito rápido. Comecei a ser muito premiado, enfim, acabei vindo para São Paulo por causa disso, porque o mercado publicitário de São Paulo era muito mais forte e me chamavam vivia na ponte aérea, pegando avião de lá e para cá para dirigir filmes e montar e tudo aqui. Eu dirigia muitos e acabei migrando para São Paulo. E aí, depois de passar um bom período e ganhar os 41 leões como diretor, como você falou, em Cannes, mas foi em vários outros festivais também, eu acabei partindo para um outro projeto de longa, que o cinema sempre estava ligado ao cinema, e sempre tive muito próximo ao cinema o tempo inteiro. Eu tive próximo de Paulo Thiago, de toda a turma do cinema do Rio de Janeiro, eram meus amigos, né? E fazíamos coisas juntos. Até usava a minha moviola, eu comprei a primeira moviola com o dinheiro que eu tinha ganho, eu comprei uma câmera, uma Arri 2C na época, e depois comprei uma moviola, que era Steenbeck na época, e depois eu passei para a Prevost, e aí a edição de vários filmes de cinema brasileiro acabava fazendo negociação de montar lá, de graça, eu cedia, sabe? Então era sempre uma relação muito próxima, muito íntima com vários cineastas brasileiros do Rio de Janeiro, né? Principalmente, que era o meu começo. Quando eu vim para São Paulo, o cara que me recebeu e me tratou com um carinho absurdo foi Luiz Sérgio Persson. O Persson, ele tinha uma moviola, ele tinha uma estrutura embaixo do teatro ali, Augusta, que ele montou a produtora dele, ele tinha feito publicidade, porque vários diretores, vão combinar que grande parte dos diretores passaram pela publicidade ou começaram da publicidade. O Persson era um diretor de comerciais. Ele teve um dia que ele acabou, mandou todo mundo para aquele lugar. Eu até comentei isso com a filha dele um dia, que ela não sabia. Você sabe da história dele? Eu falei, eu sei da história. Me contaram os velhos publicitários me contaram que ele ligava e mandava todo mundo para aquele lugar, porque ele não queria mais saber de publicidade e ficou só no cinema. Mas é um cara que também veio. Então ele me chamou, ele me acompanhou, ele viu alguns trabalhos meus e disse, João, você tem aqui a base que você quiser, mas você vai largar a publicidade em breve que você não vai aguentar. Eu também acabei não aguentando, mas eu entendo, você está um sucesso incrível, vai em frente e tem aqui, pode usar o que você precisar. Eu estava engatinhando em São Paulo, então eu usava a estrutura dele, inclusive a moviola dele, eu montei, porque eu era montador também, e eu montei na moviola dele, ele vinha lá para assistir, bater papo comigo, enfim, ele foi uma pessoa espetacular. Persson foi um cara incrível, aliás, ele para mim, ele fez um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos, que foi o São Paulo S.A., que para mim é uma obra-prima, um filme que eu respeito, adoro, enfim. E aí eu comecei de novo com o projeto de um filme que era baseado num livro da Dorothy Parker, e que a gente tinha feito uma adaptação. Eu chamei o Euclides Marinho, que era o roteirista da Globo, e que era muito amigo meu, e eu convidei ele para roteirizar, ele roteirizou, chama-se E Agora? Era até um título curioso, que era de um conto da Dorothy Parker, e nós tínhamos os direitos, na verdade, uma das diretoras tinha o direito, que era fazer em 3 episódios, montamos tudo, era baseado na lei Sarney. Aí foi quando o Collor, pouco antes do Collor, na lei Sarney acabou, foi isso mesmo, o Collor assumiu, acabou com a lei Sarney, não tinha mais incentivo nenhum, e aí foi quando eu larguei tudo e fui para a Espanha, morar na Espanha e trabalhar na Espanha, que eu fiquei muito decepcionado na época com as coisas que estavam acontecendo aqui, o fim do cinema, toda minha vontade de fazer cinema, e recomecei fazendo coisas, mantive a produtora aqui, mas abri a produtora lá na Espanha e comecei a trabalhar para o mercado espanhol. Foi quando eu tive contato com o Bigas Luna. Bigas Luna virou um grande amigo meu também, lá na Espanha. Nós íamos almoçar todo sábado, almoçávamos juntos no Botafumeiro, o restaurante lá de Barcelona, conversar sobre cinema. A roteirista dele, Cuca Canals, uma roteirista
maravilhosa. Ficou minha amiga, ela fazia publicidade, ela era roteirista de publicidade, e ela depois fez cinema, ela fez Ramon Ramon, o seu primeiro longa-metragem foi Ramon Ramon, e ganhou o Festival de Veneza, de melhor roteiro, e aí ela ficou minha amiga, e começamos mesmo nessa época eu dirigi alguns comerciais para ela, lá na Espanha, né? E depois ela veio roteirizar um longa meu, que eu acabei não fazendo, mas eu tenho o roteiro até hoje guardado, muito legal o roteiro, uma comédia irônica, bem na pegada da Cuca. E, enfim, e essa é pouquinho, tentei resumir um pouquinho da minha história maluca, e aí fui fazer finalmente o Besouro, que foi um filme que me deu realmente alegria até hoje, é uma loucura a alegria que eu tenho, principalmente no mundo inteiro, no resto do mundo. É impressionante que até hoje ele tem uma presença na Amazon Prime, por exemplo, nos Estados Unidos, é um dos filmes super visitados. Todo ano tem um chequinho deles para pagar das vendas e do resultado na Amazon. É um filme que, enfim, depois a gente pode falar do Besouro, mas é um filme que eu tenho, obviamente, um carinho enorme, porque foi feito com muito coração esse filme. Enfim, aí eu voltei para o cinema, já tem 12 anos que eu estou somente no cinema e na série de televisão. Eu foquei muito em séries de televisão, porque realmente o cinema e as séries hoje estão muito misturadas. Isso é um assunto que a gente pode conversar um pouco sobre a indústria do audiovisual, porque realmente isso é fato. E eu já produzi mais de 50 séries de televisão, mais de 50 séries produzidos, dirigi pelo menos 5 delas, e tenho hoje uma relação entre séries de televisão e cinema. Nesse momento eu tenho 2 longas produzidos, um longa produzido e um longa em pré-produção, só que com esse problema da pandemia está complicando muito as nossas vidas, mas isso a gente pode falar mais adiante também. Com certeza. Pô, show de bola. O que você tem de amigo bacana, hein? Caramba, eu queria ter esses amigos todos aí. Eu tenho muitos amigos bacanas também. Mas tem um amigo que eu não posso deixar de citar, Rafael, desculpe te cortar, mas tem um amigo que eu não posso deixar de citar, porque ele foi um amigo extraordinário que chama-se Héctor Babenco. Babenco foi um irmão para mim, isso foi muito mais no período quando eu vim para São Paulo, um irmão, uma pessoa incrível. A Bárbara Paz, se estiver assistindo a gente, porque a Bárbara é outra grande amiga minha, acompanhou muito essa relação do Babenco comigo e com o meu filho Michel, e ele virou padrinho do Michel, quando o Michel foi estudar cinema na New York University, na Tisch School of Arts, se formou lá, foram 5 anos que ele morou em Nova York, se formado em cinema, como diretor de cinema, e a recomendação foi do Héctor Babenco, e o Babenco acompanhou toda a trajetória do Michel, além da minha, porque Besouro ele foi ver comigo do meu lado, ele foi a primeira pessoa que eu chamei para assistir na Moviola, quer dizer, na época não era Moviola mais, já era o Avid, assistindo o Avid, o primeiro corte do filme, e ele fazia os comentários que ele queria fazer, e ele se apaixonou pelo filme, e também o Michel, acompanhando a trajetória do Michel Tchomirov, que foi o tempo inteiro, e a Bárbara, quando ele faleceu, que eu fui no velório, depois ela ficou mantendo contato comigo, ela fotografou tudo que ele guardava sobre o Michel, que ele tinha tudo guardadinho no arquivo, toda a trajetória do Michel, e ele muito orgulhoso dizendo que era o afilhado dele. Então, a minha relação com o Babenco também foi extraordinária, uma pessoa incrível. Alô? Tô ouvindo. Os latidos foi em outro lugar, não foi aqui não. Foi mal, quase que eu tinha caído aqui. Mas eu consegui. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Estão me ouvindo bem? Então, beleza. Show de bola. Olha, mas você já falou bastante coisa aqui das nossas pautas, mas eu vou colocar aqui para dentro. Mas, pô, show de bola. Bacana a sua trajetória, João. Eu sempre faço essa pergunta aqui exatamente porque a galera tem que se inspirar em alguma coisa, né? A trajetória de vocês todos que eu recebo aqui são sempre inspiradoras para a galera começar. Que muita gente não sabe como começar, né? Eu vou para cá, eu vou para lá. Existem muitas camadas no audiovisual, né? Muitas camadas, né? Então, até a pessoa se descobrir, né? Encontrar o seu talento. Eu sou da área das exatas, por exemplo. Eu sou um apaixonado por cinema, mas eu sou matemático. Meu negócio é uma outra questão. Mas, de qualquer forma, o cinema está sempre dentro da gente. E isso que importa. João, é o seguinte... Você é um dos fundadores e hoje presidente de uma enorme empresa ligada ao audiovisual, né? Um dos braços, né? Que é a Mix. Lá tem produtores, diretores de cena, roteiristas, pesquisadores, produtores executivos,
e gestores que dedicam suas vidas a construir obras audiovisuais, buscando sempre a excelência em todas as fases do projeto. Esse trecho eu copiei do site de vocês. Achei muito bacana, aliás. Eu queria saber de você, como é que é o dia a dia na Mixer? Explica para os curiosos de plantão como é que chegam os projetos. Como vocês são uma empresa muito famosa, deve chegar a milhões de coisas ao mesmo tempo de diversas áreas, né? Como é que é assim, a reunião de vocês, o brainstorm? Ai, meu Deus, recebi aqui 500 roteiros de filmes, recebi 500, sei lá, possibilidades de comerciais, de publicidade. Como é que é o dia a dia de vocês, João? Você pode explicar pra gente, assim, a parte do audiovisual, principalmente, de coisas ligadas ao cinema? Quer dizer, a Mix é uma loucura minha, toda vez eu durmo tendo pesadelos, meu Deus, como é que eu faço com o Brasil como está e com todas essas loucuras que a gente está vivendo? Uma coisa, é quase um ato heróico você ter uma produtora como a gente tem da Mixer, sabe? Mas é a minha paixão, minha vida. Desde que eu nasci, eu estou em cinema, não tenho outra forma de trabalhar e é como eu me realizo. Obviamente, meus sócios, meus parceiros e todos que estão lá dentro trabalhando. A gente foi, só para tentar até responder mais objetivamente na tua pergunta, que é importante, a gente foi a primeira produtora brasileira a montar sala de roteiristas para desenvolver séries de televisão, inclusive cinema, né? Curiosamente. A gente tem até um filme que está pronto em pré-produção para ser rodado, que é dirigido pelo Michel, e eu sou o produtor, e foi desenvolvido numa sala de roteiristas, coisa que no Brasil se pratica muito pouco, né? E na época nós montamos a primeira sala, que foi com a série Modern, uma série feita para o GNT Globosat, e que teve a nomeação ao Emmy Awards, foi a primeira série brasileira independente de dramatúrgica a ser nominada ao Emmy, né? E sem recurso de grana, pouquíssimo dinheiro, mas nós desenvolvemos numa sala de roteiristas, foi a primeira série brasileira que usou. E nós nunca deixamos, nós instituímos isso, graças também à formação do Michel, da NYU, trouxe esse modelo mais americano de desenvolver, e a gente começou a aplicar a sala de roteiristas. Nenhuma televisão, nem a Globo tinha sala de roteiristas, ninguém. Tanto que a própria Globo, depois, conversando comigo lá adiante, quando eu fui fazer os trabalhos na Globo, que nós depois podemos falar disso, e aí, na época, o Schroeder, junto com a Mônica Albuquerque, me procuraram e eu contei como é que é a história de sala de roteiristas lá no começo, e eles começaram a pensar seriamente nisso e acabaram montando a sala de roteiristas na Globo, numa casa que montada perto lá na Jardim Botânico, e que inauguraram e me chamaram até para o começo, para dizer, João, você foi um dos responsáveis por nos chamar a atenção que esse era o caminho certo para criar principalmente séries de televisão, principalmente séries. Mas, na verdade, cinema, novela, tudo deveria ter usar salas de roteiristas, porque é a hora que você põe tudo na mesa, debate, briga e tal, e consegue chegar... É um brainstorm enorme. Enorme, é onde você consegue chegar, por isso que eles lá fizeram tão bem feito nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, então, nós começamos com isso na Mixer. E temos roteiristas fixos próprios também. Temos roteiristas que foram criados, nasceram praticamente dentro da Mixer, vieram fazendo estágio e tudo mais, e que realmente se desenvolveram como brilhantes roteiristas. E, além disso, nós também sempre abrimos para fora, para ouvir, como você falou, recebemos muitas ideias, muitos caminhos. Só para dar um exemplo de um dado objetivo e prático, vindo de fora, chegou através de uma criadora muito jovem de São Paulo, que me trouxe uma ideia via um outro roteirista, que é o Davi França Mendes, que é um roteirista também premiado, que nós produzimos Corações Sujos, ganhamos, inclusive, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de melhor roteiro com ele, e ele trouxe essa roteirista, que foi aluna dele, com um projeto de uma série infantil. E aí eu analisei, entre muitas, e escolhi a série e resolvi fazer um pitching lá na Globosat, e no caso do Gloob, e apresentamos a série, e que virou o Escola de Gênios, que você já conhece, foram 6 temporadas de muito sucesso, ganhamos, inclusive, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de melhor série do ano, batendo, inclusive, as séries adultas, né? Isso há 2 anos atrás.
O filho da minha esposa Então, vê. O filho da minha esposa vê. então ganhamos esse prêmio, que foi para mim uma coisa surpreendente, fiquei super feliz, porque é uma série feita com muito carinho, muito empenho, com 2 diretores que trabalharam junto comigo. Eu fui diretor-geral artístico, mas trabalhei junto com 2 diretores, que foi o Jefferson D. e o Cordeiro e o Corda, que trabalharam lindamente também. E esse prêmio foi uma coroação de um trabalho e vindo por uma criadora vindo de fora, de um mercado de fora. Então, digamos, a gente tem essas aberturas com todos, a gente fica buscando novos talentos em todas as áreas. E lançando, só para você ter uma ideia, diretores que nós fizeram o primeiro filme conosco, por exemplo, além do Michel, que fez o primeiro filme, o Pedro Amorim, que você sabe que é um diretor também bastante já conhecido, fez o seu primeiro filme, Mato Sem Cachorro, que nós produzimos, que foi até um sucesso de bilheteria, muito grande, teve mais de 1.300.000 espectadores, e foi um filme também produzido pela Mixer. Então a gente também nas séries estamos sempre lançando pessoas novas. A Luísa Campos como diretora, tivemos o Pascoal Samori em documentários, que a gente também produz muitos documentários e séries documentais também, né, na Mixer. Tem o Rodrigo Astiz, que é um diretor-geral artístico e diretor-geral maravilhoso, focado em documentários e doc realities. Então, a gente tem assim, uma gama muito grande de gêneros e possibilidades de trabalhar com as pessoas que estão lá dentro e com as pessoas de fora, que vão trazendo novos talentos ou talentos consagrados, que a gente também convida, para a realização de trabalhos conosco, seja na direção, seja nos roteiros, seja como for. Então, a gente tem uma produtora muito aberta para o mercado. Pô, show de bola, cara, show de bola. Eu sou fãzaço, cara, de vocês, e eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito bacana, e trazer também essas novas experiências até para as outras produtoras, né? Eu acho, como eu tinha falado no início, né? Não sei nem se a gente estava ao vivo já ou não. Esse mundo assim do audiovisual, ele tem que ser algo complementar, né? São peças de blocos, né? A pessoa tem uma coisa legal, poxa, qual o problema, né, de falar como é que foi realizado aquilo, né? Você pode encontrar, né, os amigos, falar, e acho que cada um vai ter a sua identidade, né, dentro da cadeia criativa, né? Mas o processo ele é muito importante, né, para as coisas acontecerem e tudo mais. Mas muito show de bola, cara, show de bola. Seguinte, ô João, você teve a honra de ser o diretor do Saltimbancos Trapalhões rumo a Hollywood, né? Que marcou o retorno do Didi e da sua turma às telonas. Lembrando que os primeiros filmes dos Trapalhões até hoje são top 20 dentro das bilheterias, das maiores bilheterias do cinema brasileiro, né? Eles foram um grande sucesso em décadas passadas. Eu queria saber como é que esse projeto pintou na sua mão, como é que foi trabalhar com o Renato. O Renato foi lá no Joia, ganhou uma cadeira. Quando eu era o programador do Cinejoia, ele foi lá, ganhou uma cadeira, ficou emocionado. A gente queria fazer um negócio bem básico, de repente apareceu a RJTV, apareceu a Globo News, apareceu um monte de gente lá, porque o Renato é muito grande, né? Mas eu queria saber de você, João, como é que esse projeto caiu na tua mão? Como é que foi trabalhar com o Renato, né? Esse grande artista brasileiro. Eu digo assim, foi um privilégio eu ter tido a oportunidade, eu que, Renato é de uma outra geração, e eu acompanhei ele quando criança, acompanhando o Renato, e na verdade, começou quando eu tive um período que eu trabalhei dentro da TV Globo, né, relativamente recente, que eu resolvi conhecer um pouco como é que funcionava aquela loucura, aquela estrutura incrível da Globo, dos estúdios da Globo. E como a Globo sempre me convidava, já tinha me feito vários convites para eu dirigir coisa, para eu trabalhar lá, eu acabei topando e fechei um contrato com a Globo como profissional e mantendo a produtora funcionando, a Mixer, mas eu fora, durante um período de 2 anos, eu fiquei trabalhando focado na Globo. E quando eu fui lá, eu acabei, através do Jaime Monjardim, que é uma pessoa que gostava muito de mim, sempre me elogiando muito e tal, ele era diretor de núcleo lá na época, e ele me chamou para pegar alguns projetos que ele queria que eu acrescentasse com algum tipo de qualidade que ele achava que eu poderia agregar. E aí, um dos primeiros projetos foi o especial de fim de ano do Roberto Carlos, que eu acabei dirigindo durante 2 anos seguidos, né? Os 2 especiais, e acabei batendo todos os recordes de audiência
batemos média de 34 pontos, batendo a novela da Globo, inclusive das 9, com os 2 especiais de Roberto Carlos, que eu incluí. No segundo eu botei a Tata Werneck, que ainda não era a Tata Werneck de hoje, mas fazendo um personagem. Eu misturava dramaturgia com o show, né? E acabei fazendo 2 especiais que foram muito elogiados. A Folha de São Paulo fez uma crítica maravilhosa, falando em críticos, né? A Folha de São Paulo fez uma crítica maravilhosa desse especial, até eu lembro do título da crítica, que era uma página inteira da Folha, botando assim, especial Roberto Carlos, igual, porém diferente. Para mim isso foi lindo, porque era exatamente isso, não podíamos perder a essência do Roberto Carlos, com toda a forma de comunicar com o público, as músicas que o público ama e o jeito dele ser. O azul e o branco. Mas fazer isso de uma maneira diferente. E aí isso foi reconhecido pelos críticos e pela crítica da Folha. E depois eu fiz 2 anos seguidos, e nesse período que eu estava também fazendo o Roberto Carlos, que me chamaram, eu acabei ficando próximo do Roberto, fiz várias reuniões na casa dele, na Urca, apresentando o roteiro, chamei Marcelo Sabac, que é um roteirista de longa, maravilhoso, de comédia, e o Sabac trabalhou comigo no roteiro, o roteiro é dele, do Sabac, do especial do Roberto Carlos, e aí acabamos, nessa conversa, o Jálio estava com um problema com um filme, um longa para televisão, um telefilme do Renato Aragão, e que ele queria ver se eu solucionava um problema que eles estavam enfrentando. Eu peguei o Sabac e também trabalhamos no roteiro desse especial do Renato Aragão, e aí acabamos fazendo uma proposta de um outro caminho criativo. E acabou sendo aprovado pela direção da Globo, e acabei eu dirigindo esse telefilme lá na Globo, e acabou virando, que era o Peregrino, e acabou virando muito bem, foi super bem, ficaram super felizes. E aí o Renato se apaixonou por mim, e eu não posso dizer nem duplamente que eu me apaixonei em dobro por ele, né? E o Renato, junto com o Jaime e a própria direção da Globo, fizeram um convite para eu dirigir um segundo longa lá dentro da Globo, né? E acabei também pegando esse roteiro, também com o Sabac, do mesmo jeito, para desenvolver. Desenvolvemos juntos esse roteiro, acabamos realizando, e o filme também foi um ótimo sucesso. E aí foi quando o Renato me chamou para eu assistir o musical que ele tinha acabado de fazer, do Saltimbancos, lá no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes. Eu fui para assistir, e quando acabou, ele me pediu para eu passar lá no camarim dele, eu fui lá para conversar com ele. Foi quando ele estava, até o Paulo Marinho, que hoje é o number one da Globo, né? Paulo Marinho estava lá, ele era na época diretor do Globo, né? E aí foi quando até aprovamos o Escola de Gênios, foi com ele na época. E aí o Renato chega para mim e fala assim: João, você não quer fazer o filme do Saltimbancos? Eu já fiz o primeiro, fazer um novo Saltimbancos Trapalhões, né? E aí eu fiquei tão entusiasmado com a possibilidade que eu falei: olha, nunca tinha pensado nisso, mas Renato, vindo de você, o que eu vou falar, né? Eu só posso dizer, vamos nessa, né? E aí a Globo resolveu bancar também isso, a Globo Filmes, e foi quando me convidaram: não, queremos que você dirija e vamos desenvolver. Aí eu acabei indo para um caminho um pouquinho diferente, quis fazer uma homenagem ao cinema. Eu usei muito aquela parte da canção Hollywood é Aqui, né? E aí eu peguei essa expressão do Hollywood é Aqui, que é da canção que o Chico fez aquela adaptação, e fizemos uma homenagem ao cinema. Se você assistir o filme, ele tem passagens que eu fico falando de cinema em geral, dos filmes, ao longo de todo o filme, né? E tive até eu lembro que um dos críticos foi o Fonseca, né? Rodrigo Fonseca, que escreveu uma crítica que foi para mim linda, porque ele fez uma coisa enorme. Ele realmente se apaixonou pelo filme e fez uma crítica espetacular, contando todas as passagens, elogiando o filme como sendo, enfim, talvez mais do que eu merecesse. E então eu fiquei muito feliz com isso. O resultado de bilheteria foi fraquíssimo, porque, sem dúvida, foi um período que o lançamento foi muito ruim,
Tinham 3 blockbusters americanos na mesma época, foi mal lançado, ele ia ser lançado em 200 e tantas salas, acabou sendo lançado em menos de 50, foi uma virada, isso eu me aborreci muito na época até, e ele foi, como a gente chama, meu pai dizia isso. Quem era a distribuidora? Quem era a distribuidora, ô João? Quem era a distribuidora? Foi a Downtown. Foi a Downtown, que é uma grande distribuidora, respeito muito, adoro eles, mas na verdade ali houve, não sei se foi a culpa deles, talvez não seja, foram os exibidores juntos, sei lá, houve uma coisa, enfim, que foi mal lançado, foi muito mal lançado. Acabou vindo na televisão, passou na Globo, teve um índice ótimo de audiência, passou naqueles horários diurnos na TV Globo, foi super bem de audiência, mas na verdade foi uma pena do cinema, que ele era uma homenagem ao cinema, e uma coisa que foi feito com carinho, que o Renato merece. O Renato se apaixona pelo filme, ele até hoje ele é fã do filme, ele cansa de me convidar para fazermos um próximo filme com ele, né, com a idade que ele tem, mas infelizmente não estão tendo a possibilidade de fazer outro filme ainda com ele, mas foi isso, foi assim que aconteceu a história do Saltimbancos Trapalhões, que foi, para mim, digamos, fã do Renato Aragão e do Didi, foi um privilégio eu ter tido essa oportunidade de fazer, nessa altura do campeonato, um filme com ele, fazendo um caminho diferenciado, mas fazendo um novo Saltimbancos Trapalhões, né? Você falou uma coisa muito interessante, que é uma área que eu conheço bastante, essa questão da má distribuição do filme. É um absurdo. Esses números. É para ficar indignado mesmo. O Cacá Diegues escreveu uma crônica que ele ia publicar no Globo sobre isso, que ele disse como se esconder um filme. Porque você sabe disso, você como lançador, vocês têm duas maneiras, ou você lança o filme ou você esconde o filme, né? Então, depende da estratégia. O Cacá estava revoltado com a maneira que tinha sido lançado. Depois ele acabou não botando, porque ele não quis criar polêmica, mas foi isso. Agora, indiscutivelmente, não estou criticando de forma nenhuma a Downtown. Bruno Weill é um gênio da distribuição, eu tenho super respeito por ele, e tenho certeza que não foi intenção dele de fazer isso. Foram uma série de conjunturas lá que ocorreram que acabou dando esse resultado. Assim como a gente pode fazer um filme ruim ou pode fazer um filme bom, da mesma maneira pode acontecer de você ter uma distribuição bem feita, uma distribuição que não foi tão bem feita. Acontece, né? E claro, somos amigos, ele está lançando um novo longa agora, é lançado pela Paris e por ele, que vai ser lançado esse ano, ainda espero, que é um outro longa que a gente produziu. Não existe uma lógica perfeita para lançamento de filme, mas existem erros, né? Existem erros e eu acho que nesse caso aí foram erros bem evidentes. E, assim, aquele negócio, são críticas construtivas. Como eu falei, o mercado ele precisa aceitar essas críticas construtivas. Muita gente fica enchendo o meu saco, porque eu, às vezes, bato pra caramba no circuito exibidor, bato pra caramba em vários programadores que ficam andando de terninho, ficar naquelas cheats lá, naquelas cheats que eu tô falando são o Excel, né? As planilhas, aquela coisa toda, né? Fica lá, não adianta. Cinema não é planilha. Cinema é sensibilidade, é faro. Tem que entender, tem que enxergar o que vem antes, o que vem depois, o tamanho do filme que você está na mão. E isso tudo tem que ser feito junto com o próprio exibidor, né? O problema é que tem vários programadores de cinema dentro do Brasil que, cara, eles não veem filme. Eles podiam estar vendendo uma madeira. Eles não entendem o valor que aquilo ali tem para aquela pessoa que fez o filme, para um público, no caso aí de uma geração, né, de pessoas que cresceram acompanhando o Renato, o Didi, sua turma e tudo mais. E, poxa, pelo amor de Deus, né? Era para ter entrado muito mais. A maior ironia sobre isso é que eles foi feita até uma pesquisa de público antes. A pesquisa deu um número excelente, foi uma repercussão ótima na pesquisa que foi feita. Quer dizer, ou as pesquisas não valem nada, então não valem nada, ou alguma coisa aconteceu errado no lançamento, né? Não, e assim, você ficar chateado, João, não é nada, não é pra você, meu Deus, vou romper a amizade com o Bruno, nem nada.
É normal, era um produto seu que você tinha um carinho. E as pessoas precisam entender que críticas precisam ser construídas até para não acontecer de novo. Até para não Claro. acontecer de novo. E eu acho que tem que ter um elo muito grande entre programação de cinema e distribuidor, né? Eles precisam se conectar, né, para cada filme. É muito complexo essa área. Eu me decepcionei bastante, né? O Joia, quando eu programava o Joia, João, assim, a gente era um oásis, né? Porque eu tinha carta branca para fazer o que eu quisesse, né? Então eu tinha um cartão verde para eu fazer o que eu quiser. Eu falava não, não, sim, sim e tudo mais. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, assim, é bem complexo esse mercado. Mas eu não canso de falar e eu faço críticas construtivas, sempre respeitando todo mundo do mercado. Quem fica de mimimi pra cima de mim, é bobeira, porque eu sou amigo de todo mundo, meus ex-chefes todos, inclusive um deles, o Jean Thomas Bernardini, um dos maiores distribuidores do Brasil, um dos maiores exibidores do Brasil, também vai vir aqui para conversar comigo sobre cinema. Vai ser um papo super bacana, a gente vai falar sobre o Olympique de Marseille, ele foi jogador de futebol, então vai ser super divertido. Então, assim, as pessoas precisam entender que existem críticas positivas, construtivas. Isso não é porque não. Mas vamos em frente. Senão me começa a falar um monte de coisa aqui, mas vamos em frente. A saudade do Seguinte, Joia, viu, Rafael? Saudade do Cine Joia. Ô, Era... rapaz, Nem minha fala. casa. Minha casa. Olha, na época que eu assumi o Joia, eu tinha uma grande responsabilidade nas mãos, pois é um cinema emblemático, né, dentro do Rio de Janeiro, no coração de Copacabana, muito visitado por todos. E a gente fez um auê lá, cara. Foi muito bacana, a gente ganhou vários prêmios, sabe? Até na revista Emirates, Tarantino mandou coisa. Olha, Uhum. a gente fez realmente um cenário ali bem bacana, underground, mas também passando coisas com muito público, estavam em outros cinemas e debates, né? É tão legal, cara, quando ia vários diretores lá, famosos ou não famosos, para conversar sobre cinema, João. Pô, eu queria que você sentasse lá. Eu era que nem o caso Alberto de Nóbrega, com um banquinho da praça, tinha um banquinho do Joia. Todo mundo sentava lá. Pô, outro dia eu tava lembrando do meu amigo Nelson Roineff, que Deus o tenha, que até deixou aí um documentário sobre o Agnaldo Timóteo, que eu tô louco para assistir também. E, poxa, a gente conversava tanto sobre cinema. Nelson morava lá na Avenida Atlântica, sempre ia lá no Joia, entre outros grandes diretores, artistas e tal. Mas é isso, bons tempos, quem sabe, né? Eu vou ter um cinema lá em Portugal, João. Vou te chamar para você ir Eu, lá me eu, visitar eu, um vi, dia. eu vi que você está fazendo. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Não, vai dar certo, vai dar certo. Ainda mais para frente um pouquinho, mas vai dar certo. Tenho certeza absoluta disso. Levar o nosso produto brasileiro para lá também, para a galera poder conhecer. Vai ser super divertido. E aí eu quero ver, porque só vai entrar também filme que eu gosto. Brincadeira. Claro. Cinema a gente faz um meio termo. Se eu fosse exibir só filme que eu gosto, João, ia só entrar no Joia filme do Sokurov, ia ser uma doideira. Ó, o Alisson Oliveira tá mandando uma mensagem, deixa eu ver qual é a mensagem. Queria que o João comentasse um pouco das diferenças entre dirigir para a TV e para o cinema. Se é que existem. Se ele vê o trabalho do diretor. Tem complemento essa pergunta, Rafa? Diretor? Mas basicamente é isso, João. Ele queria saber se Tá. você falasse assim, as diferenças para dirigir para a TV e para o cinema. Olha, tem diferença de cara. A primeira diferença é a seguinte: vamos deixar claro. O diretor que vai dirigir um filme, ele é o rei. Ele é o que determina, ele que é o que comanda a obra do cinema, por fazer o filme. O diretor que vai dirigir uma série, ele não é o rei. O rei é produtor e roteirista, né? Então, deixar isso claro. Então, é bem diferente. Então, a postura é outra, as imposições são outras, a ação é outra. Agora, ambos são extremamente prazerosos, depende da maneira que você conduz. Mas, sem dúvida, há uma diferença por princípios, já de cara, entre televisão e cinema. E o resto é tudo muito parecido. Porque antigamente havia aquela diferença, porque a tela da televisão você tem que trabalhar. Eu lembro antigamente se falava, não se faz planos gerais quando você faz para TV, ou no caso novela, seja o que for. Na verdade, isso morreu hoje, com a high definition, com as telas variando, você poder assistir
de um celular, se assiste um filme com a qualidade e uma definição extraordinária. Então, obviamente que os planos gerais, os closes, isso, a linguagem é exatamente a mesma nesse sentido, não tem mais essa diferença que existia no passado, e hoje já não é mais assim. Então, agora, claro que você faz isso por princípio, claro, você faz um filme, você tem que contar uma história e o arco da história tem uma outra pegada. Quando você está fazendo série, você tem que ficar plantando coisas para colher nos outros episódios, para colher lá na frente. Você tem toda uma estratégia de roteiro, principalmente, né? Que é muito importante. E o diretor tem que estar imbuído, tem que estar absolutamente envolvido no processo todo, para ele, quando ele construir esses personagens, e for realmente contar a história, ele consiga dar o seu melhor para que a história consiga realmente acontecer numa tela, não importa o tamanho da tela e o formato da tela, né? Show de bola, excelente resposta. Aí eu vou mandar um abraço de novo aí pro Alisson. Ô, produção, bota aí as mensagens da galera aí, o pessoal que deu boa noite também, para eu mandar um beijo para ele. O Alisson, o João, é um grande crítico de cinema do portal CineWeb, muito acessado aqui no Brasil. Ele tem várias críticas de vários filmes nacionais e internacionais. É um cara de quem eu sou muito fã. Um beijo para você, Alisson. Obrigado aí pela presença. João, é o seguinte, agora a gente vai passar para a parte, Instituto Cérvulo Esmeraldo, boa noite, ó. O pessoal aí já mandando mensagem. Diana Esmeraldo também está mandando mensagem. Você está com uma camiseta muito boa, que eu quero que você fale dessa camiseta aí, viu, Rafa? E aí eu vou falar da minha também. Não, eu vou falar da minha. Ó, a Zaira, acho que é sua parente, ó. Tem o seu sobrenome. Sua esposa. Tem que prestigiar. Com certeza, a minha também tá prestigiando, tadinha. Eu acho que lá em Portugal são quase 1h da manhã, mas ela deve estar prestigiando aí. Amor, se tiver, manda mensagem aí. Pessoal, minha camisa de hoje aqui é do Utah Jazz, meu time que é líder da NBA, muito obrigado. Hoje me deu o prazer de emendar cinema e esportes, tá? Muito obrigado. João, fala da tua camisa aí, que você falou que você tá com essa camisa bacana. Essa aqui é a camiseta La Femme Bateau. La Femme Bateau é o barco mulher. E que foi feito pelo grande artista Sérgio Esmeraldo, e é uma camiseta que, para mim, remete muito para o cinema, porque ele viu isso numa imagem, que ele viu um barco passando no horizonte lá na França, e ele morou 20 e tantos anos na França, um consagrado artista plástico brasileiro, um dos maiores escultores de todos os tempos, e ele viu o barco com a fumaça saindo da chaminé, ele vendo aquele barquinho, que ele olhou e disse assim: nossa, ele parece uma mulher com seu cabelo. E aí, ele com isso, ele ficou e começou a desenhar e fez esse projeto que hoje está em Fortaleza, numa escultura linda, que teve problemas e voltou a ser colocado junto ao mar. E é o Femme Bateau, que eu sou apaixonado por essa obra dele, entre tantas outras que ele é. Sérgio Esmeraldo, um artista que faleceu há 3 anos atrás, e é genial. Será eterno. Merece um documentário, hein? Olha a dica, hein? Total. Merece um documentário daí, ó. Fica vermelho não, hein, João? Tem que fazer um documentário, João. Eu quase fiz, essa é uma dívida que eu tenho. Eu quase fiz um e acabei não conseguindo fazer, ele ainda em vida. Olha, eu vi um documentário recente de um artista que eu não conhecia. Até fiquei falando, caramba, como é que eu não conhecia esse cara, que ele é genial, o Ciron, lá de Goiás. O cara é fantástico, um artista plástico brasileiro. Eu não conhecia, e eu vi um documentário que é até distribuído pela Pandora, se eu não me engano. Cara, olha, uma coisa linda o documentário, Ciron sobre a tela. Pessoal, já fica até a dica aí. Não sei se alguém que está assistindo a gente já viu, mas já está disponível em algumas plataformas aí pagas de streaming, então corre atrás, galera. É espetacular. E com certeza já deve estar lá no Petra Belas Artes também. João, é o seguinte, agora a gente vai passar a que eu mais gosto, que é a parte do Pegadinhas Cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. O senhor está preparado? Tentarei. Então tá bom. Essas perguntas são aquelas que semanalmente eu fico bolando em minha mente, entre um cálculo e outro, falo, Jesus, o que vamos fazer? Seguinte. Deixa eu mostrar também aqui minha tatuagem, pessoal. Aqui, ó. Minha nova tatuagem, pessoal, para vocês aí que conhecem esse filme de Sean Wan Park e esse martelo emblemático. Só para mostrar, só porque ela ficou bem bonita, adorei. Obrigado aí, o Adriano, eu acho meu tatuador. Gente boa, ficou show de bola, né? Vamos lá, então. João, seguinte. Cinema, exatamente.
Ainda vou botar um Shawshank Redemption aqui. Vou botar umas coisas assim bacanas aqui. Vamos lá então, João. Seguinte, João. João Daniel. Se chegar um sujeito chamado Nicolas Cage lá no QG da Mixer, falando que tem um projeto de cinema protagonizado por ele, um filme onde alienígenas são combativos por técnicas de jiu-jitsu executadas por lutadores de todas as partes do mundo. O que você faria, João Daniel? Olha, uma pergunta, essa é pegada mesmo, forte, né? Porque É a mais difícil, é a mais difícil. Super difícil, super difícil. Eu acho assim, cara, o Nicolas Cage, tem que lembrar que o Nicolas Cage é Nicolas Coppola, né? Pouca gente sabe disso, né? Mas ele é sobrinho do Coppola. O pai dele era irmão do Francis Coppola, né? E ele trocou o nome depois e tal, até para se lançar como Cage, que era um ídolo dele, né? Era um ídolo dele de história em quadrinhos, ele era fascinado por história em quadrinhos, por isso que ele fez tantas coisas, motocicleta, essa coisa toda, que ele sempre foi meio apaixonado por isso. Agora, o Nicolas Cage, ele fez alguns trabalhos excelentes na carreira dele, né? Alguns, mas é que eu acho que ele tem toda uma história de vida muito complexa. Você lê a vida dele, é uma história muito complexa da vida dele, né? Passou muitas dificuldades. Enfim, ele perdeu o pai, ele ficou sem o pai quando ele tinha 5 anos de idade. Tinha uma série de questões e ele tinha uma aflição muito de sempre poder ganhar dinheiro, porque ele tinha uma vida muito, muito dura. E eu acho que isso tudo acaba refletindo dele num período de uns anos para cá, de alguns anos, bons anos para cá, ele não escolheu os filmes que vai fazer. Então ele fica escolhendo. Você vê cada filme horrível, né? Que ele faz, né? E é uma pena, porque ele tem um potencial como ator extraordinário. Ele fez obras incríveis. Se você lembrar a Adaptação, né, por exemplo, Adaptação, o filme dirigido pelo Spike Jonze, que aliás é um ex-diretor de publicidade, é um filme interessantíssimo. Ele faz aqueles dois irmãos, né, os dois roteiristas, ele faz tudo para dar errado. Brilhante. Tem 2 vezes tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Exatamente. E ele fez de uma forma brilhante, construiu aqueles dois personagens extraordinariamente bem. Então, ele tem assim um potencial enorme. Então, eu diria a você assim, eu acataria, claro que eu teria que ver o roteiro. Se for os roteiros dos filmes que ele tem feito, eu acho que eu ia agradecer, ia ficar honrado da visita, mas ia declinar. Mas, cara, se tiver uma oportunidade de ter um roteiro de fato bem estruturado, bem construído, uma ideia, eu diria a você que ele é um grande ator que, infelizmente, tem feito muita coisa ruim, né? Não, com certeza. O Nicolas Cage trabalhou com o próprio Coppola, em Peggy Sue, trabalhou com o Scorsese, com David Lynch, né? Qualquer ator, né? Alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Desculpa, sim. Caiu aqui. Então, o Nicolas Cage trabalhou com muito diretor famoso, né? Então, ele realmente já teve uma fase da carreira assim no auge, né? Até ganhou o Oscar lá com Live em Las Vegas do genial Mike Figgis, o rei do jazz. Esse era um grande historiador do jazz, esse gênero musical espetacular que tanto amamos. João, é o seguinte, mais uma pergunta. A Mixer tem diversos conteúdos na área do audiovisual, comunicação, publicidade, isso tudo que você já falou, né? Vocês já pensaram em ter um streaming só de vocês, com conteúdo vasto que vocês possuem? Cara, hoje em dia é muito difícil. Nós chegamos a pensar nisso lá no começo, lá faz até muito tempo. Quando tinha só começando a Netflix, que faz anos atrás, que entregava as espécie de locadora, né, de vídeos, né, ela ficava entregando, na verdade, o serviço de entrega de vídeos, né? A história da Netflix é impressionante. Mas, hoje em dia, o que está acontecendo, apesar de ter um monte de portais e possibilidades de streaming, mas é que está virando quase poucos grupos, né? Todo mundo se juntando. Você pega a HBO, que é um canal que a gente tem uma paixão pela HBO, porque realmente, do ponto de vista de séries de televisão, sempre foi um grande exemplo da qualidade, da ousadia, né? Da busca de coisas completamente fora da curva, né? Começando pela brilhante série dos gangsters, né? Que era, até esqueci o nome, maravilhosa a série, né? Que é antológica, a melhor série de todos os tempos, né? Oi? Os Sopranos.
Sopranos. Soprano, família Soprano. A família Soprano, pô, que foi, para mim, eu acho que é tudo antes e depois da família Soprano, né, em termos de série, né? Foi assim, genial, né? Então, desde Família Soprano, você passando por todas as grandes séries, tanto que foi o maior ganhador de Emmy de todos os tempos, mas aí já vira com o Warner, tudo bem, o Warner também é maravilhoso, mas vira um grande grupo, né? Aí você tem a Disney, o Fox, com tal, que vira outro streaming. Então você tem o Disney Plus, agora tem o Warner com o streaming, aí tem a Netflix, já foi a pioneira, digamos assim, aí vem a Amazon, e aí você tem também, você tem só grandes grupos muito poderosos. E parece Pac-Man, né? Um comendo o outro, né? Um tá comendo e virando maior, né? Então, fica muito difícil você imaginar, você pensar em ter um streaming próprio, sabe? Não tem como competir, né? Então, eu diria que não, hoje não penso nisso. Pensei lá, eu falei lá na época do comecinho da Netflix, hoje eu tenho que até dizer que essas plataformas estão fazendo o mercado se movimentar brilhantemente, né? Incrivelmente, a quantidade de produções estão sendo feitas, as oportunidades que são feitas, são dadas, então temos mais que nos aliar a eles e trabalhar para essas plataformas, agora até a Globo com o Globoplay também, quer dizer, você tem hoje gigantes, né, do setor, tanto no Brasil como mundialmente. E é uma coisa incrível, Rafael, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu estou falando de cinema, mas hoje você não tem como separar cinema e séries, quer dizer, o audiovisual, por causa de tudo que a gente está vendo, a tecnologia toda, mas é incrível como que hoje as séries de televisão representam as inovações também, né? Quer dizer, você vê que as ousadias que são hoje praticadas nas séries de televisão, você muitas vezes não está mais vendo acontecer tanto isso no cinema, o que dá uma certa frustração. Eu, como cineasta e completamente fascinado pelo cinema, é uma coisa que o cinema ficou excessivamente comercial, né, no sentido de você ter realmente acaba ficando nas grandes produções com os super-heróis e tudo mais, e você começa a ter saudade do cinema do Joseph Losey, do François Truffaut, então você começa, né, passando por todos os nomes, se quiser, desde lá do começo, do William Wyler, e você tem exemplos, né, em todas as línguas, né, de Kurosawa, a Fellini, a Bergman, a Godard, enfim, você tem de todas as... E você tem visto nos últimos anos infelizmente, você não consegue mais enxergar, e eu não acredito que seja só por falta de safra, talentos novos. O problema, a questão é que realmente o mercado ficou de tal forma comercial que começou a quase impossibilitar o surgimento e a visão do cinema nesse lado tão apaixonante, né? E que a gente aprendeu a ser absolutamente in love do cinema, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, de fato, eu tenho um pouco de pena, mas, discutivelmente, essa parte toda de streaming hoje em todas, seja no celular, seja no laptop, seja onde for, numa grande tela que você possa ter, ele é o grande caminho hoje, inclusive para o cinema, porque hoje o streaming estão investindo muito no cinema, estão começando a investir muito no cinema, já é um caminho objetivo, as plataformas estão buscando novos filmes para lançar como filmes, além das séries. Então, você vê que hoje a cinema entre aspas, a televisão, que na verdade hoje vamos chamar de streaming, estão se mesclando cada vez mais. Com certeza, show de bola. Eu tô gostando de você, João, que suas respostas são super completas. Isso é um grande elogio que te faço mesmo, pois isso é bem bacana, porque é bem assim esclarecedor, até pra galera que tá assistindo a gente, a saber, eu tô gostando desses paralelos que você faz, porque isso é muito importante pra galera poder visualizar um todo, né? Porque eu acho que é isso que fica bacana, né? Porque esse mercado, ele é cheio de variáveis, né? Cheio de variáveis. Pô, muito bacana estar recebendo você aqui, João. Vamos lá aqui para mais uma pergunta bem interessante aqui. Pelo menos eu acho que é interessante, né? Eu que fiz, então eu tenho que falar que é interessante, senão vai perder a credibilidade do programa. João, é o seguinte,
você já produziu bastante coisa. Isso é inegável. Inclusive um curta-metragem chamado Missa do Galo, em 1974, de Roman Stubach. Eu queria saber a sua opinião sobre uma questão. Existe a lei do curta, que o mercado exibidor insiste em fingir que não existe. Você acha que seria um grande absurdo, antes dos blockbusters ou dos filmes que estão no circuito, serem exibidos curtas-metragens brasileiros nas salas de cinema? O que você pode falar? Assim, sua opinião como cinéfilo, tá, João? Como cinéfilo. Você acha que você gostaria de assistir um curta-metragem antes de um longa? Basicamente isso. Totalmente. Eu tenho duas histórias importantes para te contar. Primeiro, só um parênteses sobre Missa do Galo. Você lembrou, sempre me toca isso. Eu fui o montador desse curta. Eu assino como montador, né? E foi produzido pelo Joaquim Pedro de Andrade, só para você saber, tá? E a minha produtora chamava-se Jodaf, que mudou para Mixer, na época era Jodaf, e a Jodaf foi a produtora, e eu fui o produtor legal. do filme, tá? Desse curta, que ganhamos, inclusive, o prêmio na época, que era o prêmio máximo, que hoje seria o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que era o prêmio que tinha do Instituto Nacional do Cinema, né? E ganhamos a medalha de prata, de bronze, de melhor curta do ano. E o curta-metragem, naquele período, quando eu fiz também Rugas e tantos outros, eu fiz 8 curta-metragens, ele teve o começo de ser obrigatório a exibição do curta antes dos filmes, na sala de cinema. E no começo foi maravilhoso. Eu lembro do público interessadíssimo, sentado, as salas de cinema sempre muito cheias, eu acompanhava muito isso, e vendo, e os curtas eram curtas excelentes, você tinha curta de todo mundo, que você tinha Bruno Barreto, tinha o meu, tinha enfim, todos os grandes cineastas fazendo curta-metragens, e eram histórias e temas interessantíssimos, né? Eram verdadeiras obras de arte, né, colocadas antes do filme, e era um prazer para o público assistir aquele tipo de obra de arte. E aí começou a haver um movimento terrível, começando, vamos falar dos próprios exibidores, que eles preocupados em não ter que ter essa obrigatoriedade, eles começaram a fazer um movimento de eles mesmos ajudarem a produzir obras péssimas, de péssima qualidade, para irritar o público, os espectadores que iam à sala de cinema, e criar um movimento para poder proibir a exibição, porque isso estava afastando, a desculpa deles era, isso está afastando o público das minhas salas, quando era no início exatamente o contrário, né? E aí eles conseguiram mover esse movimento junto ao governo, e essa obrigatoriedade caiu e morreu o curta-metragem antes dos filmes, né? E realmente foi uma estratégia que eu lembro disso, eu presenciei isso, e foi muito bem articulado, maquiavelicamente bem estruturado, e que deu no que deu. Eu digo hoje a você, eu tenho muita pena, porque eu acho que curta-metragem é uma síntese maravilhosa de contar histórias de uma forma espetacular, não só para o lançamento de novos talentos, tanto como diretores, como atores, como tudo, e você buscar também, e roteiristas, e você desenvolver uma indústria também, e você poder desenvolver o cinema. Quer dizer, o curta-metragem é uma linguagem espetacular. E eu diria a você, além dos novos talentos, é também um formato lindo para trabalhar mesmo os veteranos, poder contar uma história que você quer contar, que ela demore 10 minutos, 15 minutos, 18 minutos, não importa. E ela tem o poder da síntese, ela conta a história daquele tempo, né? E se for pode ser documentário ou pode ser dramaturgia. Então, eu lamento muito nessa época ter acontecido esse caso tão feio, né? Uma página tão feia, na minha opinião, do cinema, e adoraria que isso voltasse a ser discutido de uma maneira séria, uma maneira disciplinada, inteligente, para promover novamente o curta-metragem, porque ele é um caminho, quem gosta de cinema, e até de se divertir, de ver, é sensacional. Aliás, eu vi um curta outro dia, da história da Sophia Loren, que é sensacional, aliás, eu recomendo. A história da Sophia Loren, visto pela fã da Sophia Loren. Na verdade, é a história da fã da Sophia Loren. É bem interessante esse curta.
Não, olha, chegou até a arrepiar, João, porque é exatamente o que eu penso, cara. Exatamente o que eu penso. Eu já entrevistei aqui e já conversei com. Eu não sou assim tão novo assim. Já conversei com muita gente, né? E o discurso do exibidor é muito engraçadinho, sabe? Muito engraçadinho, entendeu? Às vezes não, assim, vamos dizer assim, não faz o contexto como um todo, né? Que é exatamente isso que você falou, isso que todo mundo sabe. É muito fácil falar que o pessoal não gostou dos filmes se você faz uma merda de trabalho, né? Se você joga merda na tela. Se você joga merda na tela, o que vai acontecer? O pessoal vai chiar, né? E quando essa merda é produzida, então é pior ainda, de maneira, assim, bem babaca, né? Escrota. Porque aí você não está só ferindo o audiovisual, a indústria, como você está ferindo o público, os fãs de cinema. Essa é a minha eterna briga com o mercado exibidor. Mas fazer o quê, né? Eu brigo com eles, mas algumas pessoas ainda me amam. Então eu fico feliz por causa disso. Mas eu espero, sinceramente, no meu cinema vai ter curta-metragem antes. Ah, se vai. Vai ter um monte. Lá no Joia tinha alguns às vezes, quando a gente conseguia e tudo mais. E a gente vai tentar insistir e tudo mais. Vamos em frente aí, que essas coisas ainda vão. Eu queria até indicar um curto aqui do meu amigo Petros Cariri, grande cineasta, um dos melhores diretores deste Brasil, um dos grandes diretores de fotografia do Brasil, ao lado de Walter Carvalho. O Som do Tempo, maravilhoso. É uma velhinha que vê todas as transformações na casinha dela, ao redor, assim, sabe, a cidade crescendo, se desenvolvendo com ruas, avenidas, prédios. Uma coisa linda e maravilhosa. Recomendo, esse filme, tá lá pelo YouTube, se eu não me engano. Só digitar o nome O Som do Tempo que vocês vão encontrar, pessoal, se eu não me engano. Grande Cariri. E Cariri, aliás, que é a mesma terra do Servo, do é, Ceará. ele é Grande fantástico. Cariri. Eu conversei com ele aqui. Figuraça. Cinéfilo pra caramba, João. Ele é muito gente Conheço, boa. Conversei com o Petros conheço. aqui. Tô louco pro filme dele novo aí, ele já tá pensando aí no filme novo. Vamos ver aí que esse cara aí é bacana. Seguinte, João, daqui a pouco a gente já tá chegando no final do nosso programa, mas ainda tem tempo de algumas perguntinhas. Seguinte, João Daniel, Cinderela Baiana é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. O produtor desse filme, inclusive, João, não sei se você sabe disso, reza a lenda, ele apostou todo o dinheiro que ele tinha nesse filme e acabou morrendo num asilo, numa cadeira de rodas. Eu queria saber de você o seguinte, João. Quais são os riscos de um produtor abraçar um projeto e ele naufragar? Tem que dar tudo errado para chegar num naufrágio completo? Cara, infelizmente, por tudo que eu conheço da história do cinema e de tantas relações que eu mantive, né, e mantenho, cinema é uma coisa muito difícil, é muito difícil. Cinema é uma arte do risco, e eu diria assim, para quem faz cinema, tem que ser um pouco louco mesmo. Não tem nenhuma coisa racional de fazer cinema e ser um cara normal. Você não pode ser normal. Não existe, eu não conheço nenhum cara normal que realmente faça cinema, né? E cinema no seu no audiovisual em geral. Então, o risco é total. E a possibilidade de, infelizmente, naufragar, como você mesmo citou, é sempre maior do que dar certo. A chance de dar errado é sempre muito maior do que dar certo. E aí você tem que ser um abnegado, você tem que ser um apaixonado, você tem que fazer sabendo dos riscos que você está correndo e ir em frente, e enfrentar. Não tem jeito, porque realmente a chance por vários motivos, e às vezes é por motivos menos esperados dar errado, né? Às vezes você faz tudo, quantos filmes até de Hollywood que foram produzidos fizeram todas as pesquisas, fizeram todas as possibilidades de análise de mercado e a fórmula do sucesso e faz a obra gastando milhões e milhões de dólares lá deles e lança aí um fracasso retumbante, né? Você tem vários exemplos assim. Então, existe a magia do cinema digamos, não tem como mensurar. A magia é uma coisa, não é matemática.
né? Então, indiscutivelmente, você tem, obviamente, os cuidados básicos para tentar dar certo, mas você tem o imponderável, que ele está sempre ao lado do cinema. Com certeza, com certeza. Lembrando que eu sempre falo aqui do Cinderela Baiana, mas com o maior respeito, tá, pessoal? Sempre com o maior respeito. A gente sabe que tecnicamente ele é muito fraco, isso é evidente, óbvio, mas sempre com grande respeito. É o primeiro filme do Lázaro até, primeiro filme do Lázaro Ramos. E eu já falei aqui várias vezes, se colocar o Cinderela Baiana, falei até com a Hilda Santiago, do Festival do Rio de Cinema, criador do Festival do Circuito de Estação, que ela foi uma das minhas entrevistadas aqui. Se colocar no Odeon o Cinderela Baiana no Festival do Rio, lota. 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 Porque ele é um filme que ele passou do núcleo da ruindade. Então virou uma coisa cult. Acontece esses fenômenos. Tem alguns filmes que viram esses fenômenos. Alguns do Nicolas Cage também. Mas vamos em frente aqui. Já estamos chegando no final aqui, João. Vamos falar então um pouquinho sobre o Besouro. Quero que você fale um pouco do Besouro, que eu acho que é um filme assim que muita gente tem muita gente que conversei, não só agora, mas ao longo dessa minha trajetória cinéfila da vida, até nos campos da PUC. Eu também estudei na PUC, só que eu estava do outro lado do campus, na parte de informática da PUC. Eu conversava muito sobre cinema nacional, lá tem cinema, né? Então o pessoal falava muito das coisas e tudo mais. Mas eu queria saber o seguinte de você: qual foi a maior dificuldade que você encontrou para assim, fazer a concepção, assim, executar o filme Besouro? Eu acredito que tenha sido um filme que talvez tenha encontrado algumas dificuldades. Você pode falar um pouquinho pra gente como é que foi? Cara, Besouro, para mim, é sempre difícil de eu falar, porque é um filme que eu fiz de coração, né? Eu fiz com uma paixão absoluta pelo tema, porque eu descobri essa história num livro, por acaso, um livro escrito por um autor ainda desconhecido, negro, e que hoje a gente fala preto, né? E que era apaixonado pela capoeira e tal. E quando ele fez umas baseado só nas lendas, né? Que pegando era um livro que tinha só chamado Feijoada no Paraíso, né? E era só as micro histórias das lendas que se falava do besouro, de uma maneira até um pouco divertida. Mas quando eu li aquilo, eu falei, caramba, isso é lindo, né? Se eu viajasse nas lendas dele e transitar entre a ficção e a realidade, né? Porque ele foi um personagem que existiu, e transformar ele quase num herói, quase um super-herói, digamos, usando tudo que se falava, com os seus poderes vindos dos orixás e com toda a sua relação com o candomblé, enfim, e é uma coisa extremamente brasileira, né? Muito Brasil, muito Brasil. Muito Brasil, e eu tive sempre um grande respeito e olhar sobre a questão do preconceito racial, toda essa problemática, né, dos nossos afrodescendentes, e eu me liguei completamente nisso, me apaixonei, e fiz um trabalho que, enfim, chamei a Patrícia Andrade, que é uma roteirista de primeira, né, que ela escreveu Dois Filhos de Francisco, né, entre outros, né, e ela trabalhou junto comigo, a gente acabou escrevendo o roteiro juntos, quer dizer, ela escreveu grande parte, depois eu peguei e completei várias outras coisas, ela acabou pedindo para assinar junto comigo o roteiro, e o filme, eu também queria fazer que ele tivesse uma ação muito diferenciada, ele fosse capoeira, mas fosse um pouco a mais que a capoeira, fizéssemos, né, como os chineses tanto faziam bem com Kung Fu e tantas outras artes marciais chinesas. E aí eu chamei um grupo maravilhoso de coreógrafos de ação, consegui, reservei a maior parte da verba até para poder trazer esses chineses de Hong Kong, que foram os mesmos que fizeram o Tigre e o Dragão, os mesmos que fizeram o Kill Bill do Tarantino, né? E vieram para, junto comigo, organizar essa coreografia. Eles aprenderam o que era capoeira, foi muito legal, porque eles fizeram uma imersão. Eu tinha um mestre de capoeira junto, aliás, todos os mestres de capoeira vieram me saudar. Eu sou muito querido por todos os grupos de capoeira do Brasil. Na Bahia foi incrível a repercussão do filme, bateu todos os recordes, bateu até o Star Wars na bilheteria, lá na Bahia.
Enfim, então foi um trabalho que eu realmente me entreguei. Eu rodei no sertão baiano, misturei, eu fiz também um recôncavo totalmente imaginário, então eu filmei na Chapada Diamantina, a maior parte, rodei uma parte do recôncavo e misturei tudo como se fosse um lugar só, para pegar a magia da natureza, porque eu queria fazer um respeito muito grande aos orixás, que são os deuses da natureza, então eu queria trazer isso para o filme, e contar essa história com essa beleza visual que teve. O filme teve 10 nomeações no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na Academia, no nosso Oscar, né? Ele foi nominado em 10 categorias, ganhou 3, né? 3 foi a mais premiado do ano, 3 categorias. Foi nomeado também, escolhido lá no Festival de Berlim, Berlinale. Foi uma das maiores emoções da minha vida assistir as salas de cinema do Tapete Vermelho, depois as salas de cinemas lá em Berlim, hiperlotada, 2.000 espectadores, sala de cinema, você conhece os cinemas de Berlim, são incríveis, né? É impressionante. E 2.000 pessoas... Lá estão os melhores cinemas do mundo, para mim. Para mim, são os melhores. Uma projeção impecável, um som impecável, aí termina e o público, 2.000 pessoas de pé, ovacionando o filme, aplaudindo o filme, e eu fui chamado no palco pelo diretor do Festival de Berlim, eu chorava no palco de emoção, com aquele público, não parava de aplaudir, de pé, né? Então para mim foi assim, uma emoção muito grande realizar esse filme. Até hoje, eu te falei no Festival de Berlim, que eu mostrei aquele troféu, ele foi de novo homenageado agora em Los Angeles, como o melhor filme de todos os tempos, lá dos 26 anos desse festival, que é focado muito nos afrodescendentes, então foi assim, um filme que teve todas as dificuldades que qualquer filme tem. Imagina com esse filme, eu lembro quando o Babenco assistiu o filme do meu lado, ele falou, você é louco, você está louco, aquele jeito dele falar, né, você está louco, você fez um filme totalmente louco, João, é um filme inédito, ele é muito original, que louco, que maravilha, e ele ficou assim fascinado com o filme. Então, enfim, essas coisas para mim são mais importantes de qualquer outra coisa, né? Então foi muito emocionante, o filme exibido no mundo inteiro, até hoje ele é exibido no mundo inteiro. Eu sou chamado para fazer palestra. Tá na Amazon. Não, mas eu sou chamado nas salas de cinema do mundo inteiro, França, Inglaterra. Na Inglaterra, há 3 anos atrás, não, 2 anos atrás, agora, em 2019, ele foi na Academia, como se chama? Academia Britânica de Filme, esqueci o nome agora, é a principal, é a mais importante do mundo, né? Elas escolheram o Besouro para fazer uma sessão especial no aniversário da Academia Britânica, e botaram o Besouro numa sessão especial, me chamaram, inclusive, tudo mais, agora, 2019, entendeu? Então, é incrível como ele continua sendo cultuado, sendo exibido na sala de cinema do mundo inteiro, além de estar exibido na Amazon, lá nos Estados Unidos, na Amazon Prime, não no Brasil, é lá nos Estados Unidos. E é impressionante como até hoje ele tem essa força, né? Ele parece que não termina, ele vai... E as universidades do mundo inteiro também escolhem o Besouro para ser exibido e me chamam para fazer palestras. Eu já fiz palestras em vários lugares do mundo, Dinamarca, Suécia, Inglaterra, França, Itália, Espanha, enfim, em vários lugares. É impressionante, assim. E, obviamente, nos Estados Unidos, que também, quando lançaram o filme do super-herói negro americano, Pantera Negra, quando lançaram Pantera Negra nos Estados Unidos agora, no Brooklyn, fizeram um festival de filmes de super-heróis e também pediram que o Besouro fosse então escolhido para exibir junto, era o único latino-americano. Eles exibiram 7 filmes e lá em Nova York, e fizeram uma sessão Besouro, que foi um puta sucesso também, inclusive comparando um pouco com o Pantera Negra, que os produtores do Pantera Negra também elogiaram o Besouro, que tinha alguns vestígios ali, se você assistir, tem alguns vestígios ali inspirados ali, e foi muito bacana. Então, acho que o Besouro, realmente, eu tenho, assim, honestamente, eu fico muito emocionado de falar do Besouro. Que bacana, cara. Obrigado, cara, por você ter feito esse filme aí. Esse filme tão cultural, né? Tão Brasil, né? É tão bonito, assim, a gente enxergar nossas raízes, né? Nossa história, né? E a galera também lá de fora curtir, né?
falam tão mal do Brasil para tanta coisa, né? É tão bom ver um produto audiovisual ser, sabe, aclamado, que a galera bate palma. É emocionante para nós também, João. Nós que amamos Com certeza. cinema e amamos boas histórias sobre o nosso país. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Seguinte, João, agora é papo rápido, é o Boomerang Cinéfilo. Eu vou falar uma situação, uma coisa, você fala uma palavra, uma frase. Tem que ser bem rapidinho para dar tempo, tá bom? Então vamos Ok. lá. João Daniel, o que mais incomoda um produtor? Ixi, que é tanta coisa, isso aí é fogo para falar rápido, tanto incomoda o produtor. Uma má história. O melhor festival de cinema do Brasil, na sua opinião, como cinéfilo? A Mostra Internacional de São Eu também Paulo. acho. Eu também acho disparado, aliás, disparado. Mas eu gosto muito do Festival do Rio, porque é no quintal da minha casa, então eu Claro. gosto muito. Mas a mostra realmente, seleção, até em organização, é espetacular. João, é o seguinte, na sua opinião, como cinéfilo, qual é o melhor streaming disponível hoje no Brasil? Ixi, eu Aí você ainda pode, é você, difícil. você pode levar em consideração, João, navegação, que a gente sabe que tem muitas falhas de navegação Claro, ainda, é. Eu acho que ainda é, eu já acervo. entendi tudo, né? Eu ainda acho que ainda é Netflix. A Netflix, apesar de ter uma quantidade enorme de coisas, você encontra muita coisa ruim também, mas é onde você consegue ainda peneirar coisas boas e a navegação e a forma de assistir ainda ela é ainda a melhor, né? Então eu ainda acho que a Netflix continua sendo a melhor. Com certeza. Eu gosto também da MUBI. Aqui no Brasil também tem a Petra de Belas Artes, que está a R$ 9,90, um preço muito acessível para a Não, galera que essas gosta. duas artes é excelente. Não, excelente. Eu estou falando como você falou como uma coisa completa, Como um considerando todo, não, tudo, né? claro. Não, eu concordo com você. É. Se eu fosse escolher uma hoje, eu também escolheria a Netflix. Também por conta da Uhum. navegação. Como eu sou, assim, Exato. trabalho com informática e tal, o algoritmo fílmico, né, o algoritmo de seleção, de escolhas de filmes, depois que você assiste algum produto, é espetacular. Bate bem na raiz do que aquela história. Agora a próxima pergunta aqui. Última pergunta. A segunda pergunta mais difícil, João. Qual é o seu filme favorito com o Nicolas Cage? Eu acho que eu já até respondi, a adaptação. Adaptação. Adaptação, Adaptação, é porque eu acho que verdade. ele Adaptação é um ficou baita. muito interessado, aquilo que nós já conversamos. Honestamente, ele tem outros filmes que eu gosto também, e vários que eu não gosto, mas adaptação é um filme que eu acho que me pegou, assim, principalmente a atuação dele, eu acho memorável. Show de bola. Pessoal, estamos chegando aqui no final. Tinha que ter aquela musiquinha em produção. Ah! Papo tão maneiro, tão esclarecedor sobre várias coisas. João, cara, quero te agradecer demais, cara, pela presença. Espero que você tenha gostado. Desculpa qualquer coisa. Poxa, obrigado aí por ter Mas, disponibilizado essa 1 hora e meia de um CEO. 1 hora e meia de um CEO, de um presidente de uma grande empresa. Disponibilizou pra gente. Cara, obrigado. Obrigado pelos seus. CEO, Obrigado. CEO é o meu sócio Hugo, eu sou o presidente, mas ele é o CEO, o Hugo Janeba. Mas você já foi quase tudo nesta empresa, até o sócio fundador desta empresa. Então, assim, o João, obrigado pela presença, obrigado aí por tantos conteúdos bacanas, suas séries, todos os projetos que você aceita, porque a cada projeto que você aceita, você está fazendo feliz não só o público, mas também a pessoa que está criando aquilo com carinho, com amor. E eu tenho certeza que a Mixer leva isso em consideração também, né? A paixão que aquela pessoa tem pelo projeto, né? Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais de vocês dentro do mercado, na minha modesta opinião. E, cara, obrigado por você existir, cara, ser esse cara cinéfilo bacana. E quem sabe você vai lá visitar o meu cinema em Portugal aí nos próximos anos, tá bom? Só a palavra agora, você tem 1 minutinho para falar aí o seu agradecimento final. Então, eu queria agradecer primeiro a quem ficou assistindo até agora e ter gostado desse nosso bate-papo. Foi um prazer enorme falar com você. Falar de cinema eu falaria a noite inteira. A gente ficaria aqui o tempo todo falando. Eu tinha tanta coisa para contar e falarmos do cinema em geral.
e sem dúvida é a nossa grande paixão. Tenho muito orgulho de fazer cinema. Tenho ainda bem um filho também que se dedicou ao cinema, que é o Michel Tchomirov, que é um cineasta melhor do que eu, maravilhoso. Já deu alegrias e vai dar muito mais ainda alegrias. Tem uma filha linda, que é a Joana, que eu tenho uma paixão por ela incrível, uma pessoa extraordinária, minha mulher Zaira. Então, estou agradecendo, que parece entrega de Oscar, né? A gente fica agradecendo agora a minha filha, a todo mundo. Mas é isso, eu tenho realmente o cinema, para mim, ele é tudo. Sem cinema, eu não existiria. É isso aí, João. Show de bola. Pessoal, vou passar aqui a nossa agenda aqui dos próximos programas. Semana que vem vamos entrevistar ele que está em Lisboa. Ele era matemático da UERJ e do nada bolou um site que eu acho que vocês conhecem, o Adoro Cinema. Vamos conversar com o criador do Adoro Cinema, Francisco Russo, meu grande amigo. Vai ser um papo super bacana. Ele está em Lisboa. Hoje é crítico de cinema aí, renomado. Escreve para o UOL, para um monte de gente aí. Então, vai ser muito bacana esse papo. Grande Francisco Russo. Ele vai contar para a gente toda a trajetória dele. Depois nós vamos entrevistar na outra terça-feira, né, daqui a 15 dias, o André Sturm. O André tem muita coisa para contar para a gente, lá do Petra Belas Artes, da Pandora Filmes. E deixa eu pegar aqui que eu já tenho a agenda de junho, até para colocar aqui para o pessoal também. Calma aí, deixa eu ver aqui onde é que tá, meu Deus do céu, está aqui. Está aqui a agenda de junho. A agenda de junho está muito bacana. Nós teremos no dia 1º Paulo Matar, programador do Cinearte UF, um dos melhores programadores de cinema que esse Brasil já viu. O Cinearte UF é um dos cinemas mais bonitos que existem, um som impecável. Fica lá na Miguel de Frias, lá em Niterói. Eu fui muitas vezes lá. Um beijo pro Paulão, vamos conversar com ele. Ele que não gosta de dar muita entrevista não, mas para mim ele fala, porque ele é meu amigo, meu irmão, vai ser muito bacana. Vou entrevistar no dia 8 o Marcelo Miller, crítico de cinema, que eu adoro, lá do Papo de Cinema. Ele é fera, sabe muito de cinema. Olha, vocês vão gostar pra caramba do Marcelo, quem não conhece. No dia 15 vamos entrevistar o Marco Dutra, diretor brasileiro. Vários filmes espetaculares no currículo. As Boas Maneiras é uma coisa maravilhosa. O Silêncio do Céu. Tem tanta coisa bacana que o Marco Dutra fez, vocês vão gostar. No dia 21 temos o crítico de cinema do jornal o Globo, Marcelo Janot. Grande Janot. Figuraça, gente boa pra caramba, professor, dá várias aulas online. E olha, ele sabe pra caramba de cinema. Vocês vão gostar bastante de conversarem aqui comigo com o Marcelo Janot. No dia 22, vamos entrevistar o André Pelens, que é diretor também, fez várias comédias nacionais. E olha, vai ser muito bacana esse papo. Ele vai contar muita coisa pra gente aí dos bastidores do cinema brasileiro. No dia 28, nós teremos ele, a lenda francesa no Brasil, Jean-Thomas Bernardini, que eu pentelhei ele, chamei ele no Zap várias vezes e ele topou. Ele vai vir aqui conversar e vamos ter tradução simultânea para poder entender Jean-Thomas Bernardini. Mentira, não vai ter tradução simultânea não. Vocês vão ter que entender o que o Jean-Thomas Bernardini vai falar aqui pra gente. Vai ser bem bacana. Eu vou mandar um iFood para ele cheio de batata frita, que ele adora batata frita. Vai ser muito engraçado esse papo, vocês vão gostar. E no dia 29 vamos conversar com a programadora do Cine Sesc, em São Paulo, a Simone Yunis, um dos cinemas que tem a melhor programação que eu já vi na minha vida. Ela é fera demais, cara. Vocês vão ver que vai ser um papo super bacana. Então é isso, pessoal. Vamos lá que vai começar o jogo do Mengão, né? Temos que ver o jogo do Mengão daqui a pouco. João, fica com Deus, meu querido. Um beijo pra você. Tamo junto, hein? Viva o cinema. Galera, um beijo pra todo mundo aí. Boa noite, obrigado aí. Até semana que vem. Valeu!